Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aí da Confraria do Karatê. Eu sou Ceci André Oliveira e hoje nós vamos falar sobre engrama motor e entender a importância que é um sensei dominar esse conceito e saber aplicar ele no dia a dia. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, precisa estar muito bem estruturado dentro de nós qual é a nossa missão enquanto sensei para crianças. Porque se a gente tem isso muito bem definido, todo o processo de ensino-aprendizagem ele vai ter um rumo, né? Porque para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? No nosso caso, não, a gente precisa ter muito bem definido aonde a gente quer alcançar para que a gente consiga ser como uma caixa aberta e absorver tudo quanto é tipo de conteúdo que vai agregar para que você consiga chegar no seu objetivo. Então, um dos objetivos do ponto de vista técnico, motor, em ensinar as crianças é construir uma base. Porque a gente começa o quê? Construir um edifício o quê? Pela base. E se você quer construir um edifício muito grande, é importantíssimo que essa base seja uma base sólida para poder segurar toda aquela estrutura. Eu não entendo muito de construção civil não, mas a gente até costuma falar isso com os nossos alunos de Karatê, que o quê? Tem que ter base forte para o golpe ser forte. É a mesma coisa. Então, existem vários conceitos que a gente agrega para que essa base seja uma base sólida. E hoje eu quero falar sobre um conceito específico, que é a variação de movimento. Quanto mais movimentos os nossos alunos forem experimentados, tiverem a experiência ali de vivência naqueles movimentos, maior vai ser o engrama motor. Ou seja, por quê? O engrama motor, ele é tudo que a gente armazena dentro de nós, as nossas experiências motoras. E que fazem uma mudança estrutural, uma mudança química e física no nosso sistema neuromuscular, que traz para nós a memória muscular. Isso, dentro de uma luta, é extremamente importante e relevante a gente fazer esses estímulos. Porém, eu vejo que se a gente ficar falando só de variação de movimento, isso pode gerar uma interpretação superficial. Por que superficial? Porque não é somente você sair variando movimentos de forma aleatória. Você só vai construir essa memória muscular, esse engrama motor, se esse movimento for amadurecido. E é sobre isso que eu vou falar hoje de uma forma bem específica e bem prática. Como que a gente faz a apreensão de um novo movimento? Todos os processos que a gente passa até que esse movimento se torne um movimento automático. Tá? Porque o engrama motor não é a quantidade de movimentos que você experimenta na aula, mas é a quantidade de movimentos que você experiencia e desenvolve até ele se tornar um movimento automático. Aí ele fica armazenado numa região especial do cérebro, que é o cerebelo, e ali é onde acontecem os movimentos involuntários, ou seja, você não precisa pensar para fazer aquele movimento. Mas vamos lá. O aluno chegou na academia, aluno iniciante, você vai ensinar. Eu gosto de dar o exemplo do chute frontal, porque ele é muito básico, né? Você vai ensinar o chute frontal para ele. A primeira fase da aprendizagem motora, ela é uma fase onde os movimentos são rudes, ou seja, o aluno não teve experiência ainda, são aqueles movimentos rudimentares, aqueles movimentos grosseiros, e o aluno ele tenta fazer, mas ele não consegue fazer ainda da forma como precisa ser feito. Então, com a intervenção do sensei ali, o sensei corrige aqui, corrige ali. Galera, uma outra coisa muito importante é que a intervenção do sensei, ela precisa estimular 3 sentidos, tá? O visual, é necessário que o sensei mostre o movimento para que o aluno olhando, ele consiga ter o desenho daquele movimento pronto. O estímulo auditivo, aonde você vai falar usando analogias com coisas do dia a dia da criança, citando o exemplo de algum super-herói, de alguma coisa que seja de algum brinquedo e trazendo isso para o universo dele para que ele consiga fazer uma transferência. Vou dar um exemplo aqui. Esse golpe precisa ser igual você pegar um galho seco e quebrar. Pá! Ele vai entender que o golpe precisa ser pá! Tipo um galho quebrando seco, né?
Um exemplo prático para que ele consiga ali, dentro de um movimento extremamente técnico, ele precisa entender o que ele precisa fazer com o corpo dele. Então, e é um outro estímulo que é o estímulo tátil. É muito importante a gente... o joelho precisa chegar mais para frente, você toca ali e chega o joelho para frente. Uma dica que eu dou, tá? Porque eu já passei por essa experiência na minha cidade, tinha um professor de arte marcial que foi preso por pedofilia. E com isso começou um monte de pai, né? Porque isso repercutiu. Eu moro numa cidade de média pequena, então isso repercutiu a cidade inteira. Então os pais ali que tinham as crianças treinando, começou a ficar na janela olhando a minha aula com aquela preocupação. Então o que eu faço para poder evitar? Porque infelizmente a gente tem que tomar alguns cuidados sim. Eu pego ou um shinai, né, um cabo de vassoura, e toco ali no joelho, toco no pé, né, jogo o quadril para um lado, o ombro para trás, e ali eu vou corrigindo sem aquele toque muito próximo. Mas é importante a gente dar esse tipo de estímulo porque a assimilação vai ser muito mais proveitosa. Aí beleza, você teve a sua intervenção naquele primeiro momento, os movimentos estão rudes, está no nível cortical, ou seja, ele precisa ter uma organização mental para que ele consiga fazer aquele movimento. Mas ele foi repetindo, aquele movimento foi amadurecendo um pouco até se tornar a segunda fase da aprendizagem motora, que é movimento associativo. Qual que é a diferença? Esse movimento ainda está em nível cortical, mas ele começa a migrar para o cerebelo, que é a região do cérebro onde é responsável pelos movimentos, automatizados. Então, uma característica dessa fase é que o quê? Ele ainda continua fazendo movimentos grosseiros, mas ele começa a perceber aonde que ele está errando. E é interessante nesse momento o professor fazer o quê? Eu vou fazer, você mesmo vai se corrigir, hein? Vou contar, você faz, eu vou dar um tempo ali de uns 5 segundos para você se corrigindo. Aí se ele tiver alguma dificuldade, você fala, a ponta do pé é assim mesmo? Aí ele vai lá e já sabe que a ponta do pé tem que virar para frente, ele mesmo se corrige. O joelho é assim mesmo, e ele vai se corrigindo. Então esse movimento ele vai se amadurecendo e a consciência corporal daquela criança também vai sendo desenvolvida. E com a intervenção do professor, estimulando os 3 sentidos, é através da repetição, pessoal, porque é a repetição que vai fazer com que esse movimento se torne um movimento automático, ele vai desenvolvendo até o ponto de chegar na fase principal, que é o quê? Movimento a nível cerebelar, automático, onde ele já desenvolveu o padrão técnico, os fundamentos daquele chute, né, o chute frontal, bem desenvolvido, ele tem consciência já daquilo que ele precisa fazer e agora ele não precisa mais de pensar em fazer. Ele já pega e executa aquele movimento de forma consciente. Um dos grandes detalhes, por isso que eu disse no início dessa aula que o quê? O professor ele precisa ter muito bem estruturado, bem desenhado dentro dele o objetivo que ele tem em ensinar as crianças, porque um dos grandes erros que a gente comete é quando a gente começa a colocar a competição como produto final do ensino de karatê para as crianças. Qual que é o problema disso? Eu não sou contra a competição, tá pessoal? Mas quando você coloca a competição como objetivo principal, existem muitas coisas que podem ser prejuízos, serão prejuízos, e uma delas que está relacionada com a aula de hoje, que é o quê? Você começa a se especializar muito em 2, 3, 4 golpes no máximo e fica repetindo aquilo e com isso, a longo prazo, essa criança vai correr um risco de ter pouco arsenal de golpes, ter pouca vivência de situações de luta diferente, então ela vai ficar especialista muito ali em pontuar. Então aquilo ali na faixa etária dela, eu conheci um professor que a categoria infantil e infanto-juvenil dele ganhava tudo. Os meninos arrebentavam na competição. Mas quando chegou aos 17 anos, todos pararam de treinar, porque ficou algo maçante, massivo. E o nosso objetivo não é formar campeão com 10 anos de idade. Nosso objetivo não é formar campeão com 15 anos de idade. Nosso objetivo é formar campeão para a vida. Em última instância, em último momento, é campeão para a vida. É lógico que tem todo um processo. Mas o importante disso é o que? A gente não pode queimar etapa. E uma etapa principal é a gente construir um engrama motor, onde o seu aluno ele vai ter vários movimentos ali armazenados dentro dele. E essa quantidade de movimento não só vai melhorar a performance, e também vai aumentar a capacidade da criança de aprender novos movimentos.
ele consegue fazer uma associação, porque são caminhos que são formados dentro de nós para que aquele movimento sejam feitos, e alguns... E o nosso cérebro, com essa habilidade que a gente tem, com essa inteligência que a gente vai desenvolvendo, corporal, sinestésica, ele tem a capacidade de interagir um circuito com o outro, promovendo aí uma habilidade maior de desenvolver e aprender novos movimentos. Isso é muito interessante porque isso é a base, uma base bem estruturada. E dentro de um ponto de vista bem prático, além da questão do engrama motor, transformar o seu aluno em um aluno mais versátil, em um aluno que tem uma capacidade de resolução de problema ali na circunstância da luta, de sair de determinadas situações porque ele teve vivência naquilo ali. Um ponto de vista prático é o quê? Eu estou numa situação de luta, por exemplo, o aluno que ele está condicionado somente em competições, Kizami, Gyako, Mawashi, vamos botar aí um de brinde, um Ashibarai também. Ele está muito condicionado naquilo ali, de repente, mas ele controla ele sempre na longa distância, de repente o aluno vai, o adversário vai em curta distância para ele se perde. Ele não teve vivência naquilo ali, então ele se perde e ele sufoca ali, ele pode perder a luta. Agora um aluno, quando ele é mais versátil, ele consegue o quê? Além daquele controle que ele tem da longa distância, se vier uma situação em curta, em média distância, ele tem recurso para poder sair. E o interessante que é do engrama motor? É que ele não pensa. Eu dei um soco, o cara saiu para lá, sem pensar, eu estou executando um chute ali, circular para ir de encontro com a cabeça do meu adversário. E o que é o grande lutador? É porque o lutador, ele não pensa para executar o golpe sai. A inteligência do lutador, ela não está voltada mais para dentro de si. Ela está observando ali a intenção do adversário, a movimentação, vai sentindo a distância ali, mas essa questão de golpe, ela não é a nível cortical, você não precisa raciocinar, ele precisa sair de forma automática. É isso que torna o seu lutador, muitas das vezes, imprevisível, porque ele sente a situação e solta um golpe. Isso é engrama motor. Isso é memória muscular. E se você quer testar para saber se os seus alunos estão com alguns movimentos já automatizados, é muito simples. Você pede para ele ficar repetindo aquele golpe e você vai fazendo pergunta matemática para ele. 10 mais 5, 15. Ele vai pensar o quê? Em fazer a conta, mas ele não pode deixar de fazer o movimento. Aí o sensei observa o movimento dele, se, poxa, o movimento de quadril já está automático, porque ele está respondendo, ele está conseguindo respirar junto com o movimento, ele está conseguindo relaxar os membros. Então, ele já vai vendo muitos padrões ali já automatizados. E ali é uma forma de você avaliar. Eu costumo fazer isso, é interessante que eles se divertem, mas você vai fazendo, quanto que é isso? Vai perguntando coisas sobre a vida dele, ele vai repetindo aquele golpe. E você vai observando o movimento dele, que tem coisas que às vezes ele consegue fazer num chute, que é um encaixe de quadril, mas às vezes está desalinhado, aí você ajusta e tudo, pô, isso aqui ainda não está automático, o alinhamento do golpe. Aí você trabalha aquilo de forma específica, você vai melhorar o nível do seu aluno, você vai garantir um futuro ali muito mais promissor para aquele aluno, enquanto lutador, enquanto inteligência corporal, porque, gente, a gente não pode separar o movimento do nosso psicológico. A gente não pode separar o movimento das nossas emoções. Quando a gente desenvolve de forma psicomotora, de forma excelente, a gente traz todas as outras dimensões junto conosco. Beleza? Fica a dica aí. Bom proveito, hein?